Olá a todos! No trabalho de hoje abordaremos sobre a aplicação de EDO em circuitos elétricos. As equações diferenciais surgiram com o intuito de solucionarem problemas da engenharia mecânica. Com o passar dos anos, outros matemáticos se envolveram com o estudo das equações diferenciais e contribuíram com o avanço dos estudos apresentando métodos para encontrar as soluções de uma equação diferencial. As equações diferenciais são um suporte matemático para muitas áreas da ciência e da engenharia. O uso de equações diferenciais se faz presente em diversas áreas, devido suas aplicações, por exemplo, no campo da mecânica, da elétrica e da biologia. Temos como exemplo de aplicações o cálculo do fluxo de corrente elétrica em um componente, um decaimento radioativo, o crescimento de uma população, a disseminação de uma doença, reações químicas e entre outros. Georg Simon Ohm foi um físico e matemático alemão. Entre 1826 e 1827, Ohm desenvolveu a primeira teoria matemática da condução elétrica nos circuitos, baseando-se no estudo da condução do calor de Fourier e fabricando os fios metálicos de diferentes comprimentos e diâmetros, usados no seu estudo da condução elétrica. Este seu trabalho não recebeu um merecido reconhecimento na sua época, tendo a famosa Lei de Ohm permanecido desconhecida até 1841, quando recebeu a medalha de Copley da Royal Society. A Lei de Kirchhoff foi criada e desenvolvida pelo físico alemão Gustav Robert Kirchhoff, sendo ela criada para resolver problemas de circuitos elétricos mais complexos. Tais problemas podem ser encontrados em circuitos com mais de uma fonte de resistores, estando tanto em série quanto em paralelo. Para criar a lei, Kirchhoff introduziu o conceito de nó ou junção e malha, o que é extremamente importante para o entendimento dessa lei. Uma junção ou nó é um ponto no circuito que une dois ou mais condutores. Já a malha é qualquer caminho fechado de um condutor. Tais conceitos dividem a lei em outras duas enunciadas, como lei dos nós de Kirchhoff e lei das malhas de Kirchhoff. As equações diferenciais são de grande importância em diversas áreas, como podemos ver nos estudos das aplicações. São importantes para o desenvolvimento de projetos na área de engenharia elétrica e também de pesquisas. É possível aplicar as equações diferenciais para a resolução de problemas em qualquer equipamento elétrico, seja ele industriais ou eletrônicos, possuindo resistência, capacitância e ou indutância, podendo desenvolver cálculos para carga, corrente e quedas de tensão. As EDOs descrevem o comportamento da corrente ou tensão em um circuito elétrico de primeira ou segunda ordem. Falando um pouco sobre os tipos de circuitos elétricos, daremos ênfase para dois, o RC e o RL. O RC é um circuito com finalidade de filtro eletrônico. É constituído por resistor e um capacitor ligados em série ou paralelo. Um exemplo de um equipamento que possui esse tipo de circuito é o desfibrilador. É um equipamento médico com a função de ressuscitar o paciente através de uma corrente elétrica. É acumulada uma certa quantidade de carga por meio de um capacitor e descarregado no paciente. O circuito RL também funciona como filtro eletrônico, assim como o RC, e é constituído por um resistor e um indutor, que também podem ser ligados em série ou paralelo. São circuitos fundamentais para a eletrônica analógica e atuam como filtros passivos. Passivos, pois seus componentes absorvem a energia. Um exemplo de equipamento que possui o circuito RL são os alto-falantes. Eles se comportam como filtro, que evita frequências que danifiquem o componente. Está presente principalmente em rádios e televisões. Agora iremos tratar da equação diferencial correspondente. Para trabalhar com circuitos elétricos é preciso ter conhecimento da lei de Ohm e das leis de Kirchhoff. De acordo com a segunda lei de Kirchhoff, a tensão que entra no circuito é a soma da queda de tensão em cada componente, que varia de um para o outro, conforme as leis elementares da física.
como a gente pode observar na tabela. Então, no circuito elétrico, nós podemos encontrar o resistor, o indutor e o capacitor. Não necessariamente os três, mas sabendo da segunda lei de Kirchhoff, né, a queda de tensão do componente, de cada componente, né, vai ter uma respectiva fórmula. Então nós temos aqui no resistor a queda de tensão sendo I vezes R, no indutor L vezes a primeira derivada de I, e no capacitor o valor de carga dividido pelo valor da capacitância. Aqui nós iremos tratar, conforme o tema, dos circuitos elétricos simples, né, que geram equações diferenciais. Então nós temos os circuitos RC e RL, né, resistor, capacitor e resistor, indutor, que ambos vão gerar equações diferenciais de primeira ordem. Já o circuito elétrico do tipo RCL ou RLC vai gerar uma equação diferencial de segunda ordem. Então, para realizarmos a modelagem da equação, né, nós vamos ter que Q, ou Qzão, né, é a carga total do capacitor no instante t, e a corrente I é a taxa de variação desta carga em relação ao tempo, ou seja, considerando uma carga Q que depende do tempo t e uma corrente I que também depende do tempo t, nós vamos ter a equação 1.1, I igual a Q' de t. Considerando ainda que a tensão que é distribuída ao circuito é dada pela fonte representada por E de t, e é uma função em relação ao tempo que normalmente é dada no circuito. Então, de acordo com a segunda lei de Kirchhoff, que é a soma das quedas de tensões dos componentes igual à tensão que entra no circuito, utilizando também aí os dados apresentados na tabela, juntamente com a segunda lei de Kirchhoff, nós vamos ter que, né, a equação de tensão dada pela soma das tensões nos componentes vai nos dar, né, do circuito simples RCL, né, esse tipo de equação diferencial aqui, tá? Então, o que é que a gente pode fazer? A gente pode pegar a equação 1.1 e substituir, né, dentro de 1.2, que vai nos dar a equação diferencial do valor de carga, certo? Então, a partir dessa informação em que I é igual a Q' de t, né, fazendo a substituição em 1.2, nós vamos ter a equação 1.3, ok? Então, a partir de 1.2, nós obtemos 1.3, né, onde essa equação 1.3 é uma equação diferencial para carga, como já foi falado, com condições iniciais dadas por Q de t inicial, né, um tempo inicial zero, t0, igual a um valor da carga inicial. E aplicando a derivada de Q no t0, nós vamos ter o valor da corrente no instante inicial. Então, ao derivar essa equação 1.3 em relação a t mais uma vez, nós vamos obter a equação 1.4. Então, sabendo disto, tendo posse dessas condições iniciais, certo? Nós vamos utilizar essas relações novamente entre corrente e carga na equação 1.4. Okay? Então nós vamos utilizar a equação 1.1 na equação 1.4. O que vai nos dar, né, o que vai nos fornecer a equação 1.5, tá? Que é a equação diferencial para a equação diferencial
de segunda ordem para encontrar a corrente. Então nós temos aqui a EDO de carga, tá? E a EDO de corrente, ou seja, para encontrar a corrente. Então nós trazemos aí, de acordo com os conceitos obtidos, alguns exercícios resolvidos. E o problema 1, ele nos pede para determinar a função I de T do circuito RC em série abaixo. Então, considerando algumas condições iniciais, como T igual a 0 e Q inicial igual a 0, nós temos que o valor do resistor no circuito é de 8 ohms, o valor da fonte é de 24 volts e o valor do capacitor é de 2 farad. Ok? Então, a partir daí, nós vamos utilizar os conhecimentos previamente passados para extrair as equações diferenciais deste circuito. Logo de antemão, né, vale ressaltar que como a corrente é uma taxa de variação de carga em relação ao tempo, né, e pela segunda lei de Kirchhoff, a tensão da fonte, sendo a soma das tensões sobre os componentes, vai nos implicar que, né, V é igual a V de R no resistor mais V de C no capacitor. Substituindo as relações apresentadas na tabela anterior, obtemos a seguinte igualdade, né, já substituindo também os valores dados pelo problema. Então nós temos aqui o valor da fonte, 24, igual a I vezes R, que é o valor da queda de tensão no resistor, mais o valor da queda de tensão no capacitor, que é Q sobre C. 24 igual, nós vamos ter que o valor do resistor é 8, e nós vamos fazer a substituição pela relação da taxa de variação da carga em relação ao tempo. No caso aqui, o I ele vai ser o Q'. Então, o valor do resistor 8 vezes o Q', mais o Q sobre 2, que é o valor do capacitor. E isso vai nos dar, né, a forma reescrita dessa equação como sendo Q' mais Q sobre 16 igual a 3. Pode-se observar que a equação é uma equação diferencial linear de primeira ordem. E para encontrar a solução dela, nós vamos utilizar o fator integrante, que é dado por μ de t igual a Euler, número de Euler, elevado à integral de 1 sobre 16 vezes t dt. Ou ainda, resolvendo a integral, podemos dizer que o fator integrante será igual a E elevado a t sobre 16, com t maior ou igual a 0. Então, com os conhecimentos em exercícios já passados, nós temos que o fator integrante E elevado a t sobre 16 pode ser multiplicado por toda a equação diferencial de primeira ordem encontrada para a carga. Então nós vamos fazer esta distributiva do fator integrante, né, multiplicando toda a equação. Em seguida, pela regra do produto de trás para frente, nos dará a seguinte relação. E elevado a t sobre 16 vezes Q, né, a sua primeira derivada, igual a 3 vezes o número de Euler elevado a t sobre 16. Que integrando ambos os lados da igualdade, né, em relação a t, isso vai nos dar que E de t é elevado a t sobre 16 vezes Q é igual a integral de 3 vezes E elevado a t sobre 16. Reorganizando a equação, né, isso vai nos dar que o valor de Q vai ser igual a 48 mais uma constante vezes o número de Euler elevado a t sobre 16, com t maior ou igual a 0. Então, aqui nós encontramos uma solução geral para a EDO que encontra o valor de carga. Então, com as condições iniciais, né, foi passado pelo problema, com t igual a 0 e o valor da carga inicial também sendo 0, substituindo na solução geral,
nós vamos encontrar que o valor da constante é igual a menos 48. Então, a gente vai assim poder encontrar um problema de valor inicial da carga, né, uma sua fórmula geral, como sendo Q de t igual a 48 menos 48 vezes E elevado a menos t sobre 16, em que basta derivar, né, esse Q de t, que nós vamos encontrar o comportamento que descreve a corrente em relação ao tempo, que vai ser dado por I de t igual a 3 vezes E elevado a menos t sobre 16. Então aqui é a solução para o nosso problema de valor inicial, sendo uma EDO para encontrar a corrente. Aqui nós trazemos o gráfico desta função I de t, né, como sendo um gráfico de uma função exponencial, porém, como nós temos a condição de que t é maior ou igual a zero, nós não temos a continuidade do gráfico da exponencial no terceiro, na verdade no segundo quadrante. Okay? Passando para o problema de número 2, também ele vai nos pedir para determinar a função de I de t no circuito RL, resistor e indutor. No caso, o circuito é em série e vamos considerar a corrente inicial como sendo zero. A mesma situação do problema anterior, utilizando a taxa de variação de carga em função do tempo, através da segunda lei de Kirchhoff, né, do valor da tensão como sendo a soma das quedas de tensão nos componentes, e isso vai nos dar a seguinte equação. Então, substituindo os valores da equação, né, tanto do valor dado aqui pelo problema, né, de tensão sendo 20 volts, resistência sendo 100 ohms e indutor valendo 2, nós vamos obter uma equação diferencial linear de primeira ordem. Então, para encontrar a solução deste tipo de equação aqui, I' mais 50i igual a 10, é necessário fazer o uso do fator integrante, que é o μ de t. Então, o μ de t ele será dado pelo número de Euler integral de 50 vezes t dt. Ou ainda, o fator integrante vai ser igual a E elevado a 50 vezes t, com t maior ou igual a zero. Calculado o fator integrante, pode-se afirmar que a função da corrente pode ser calculada da seguinte forma. Então, nós vamos utilizar uma outra forma de cálculo, tá? Porém, vai nos dar o mesmo caminho para se chegar na solução da função da corrente em função do tempo. Então, I de t vai ser igual a 1 sobre o fator integrante, que vai multiplicar a integral do valor da função da tensão, E de t, vezes o fator integrante mais a constante, sempre com t maior ou igual a zero. Então, a partir daí, nós vamos reescrever a equação substituindo os valores de μ de t, né, e o valor da função E de t da tensão. Então, nós temos que o número de Euler elevado a menos 50t vezes a integral de 10 vezes o número de Euler elevado a menos 50t mais c, onde nos vai dar uma equação, né, final como sendo I de t igual a 1 sobre 5 mais uma constante que multiplica Euler elevado a menos 50 vezes t, com t maior ou igual a zero. Então, sendo assim, nós encontramos uma solução geral para a equação diferencial linear de primeira ordem para a corrente. Prosseguindo com as condições iniciais, né, para encontrar o valor da constante C, nós vamos utilizar a condição em que o problema nos diz que no tempo inicial a corrente é igual a zero, ou seja, em t igual a zero, a corrente I0 vai ser igual a zero.
Substituindo na solução geral da ETO encontrada, nós temos que 0 igual a 1 sobre 5 mais o valor da constante vezes o número de Euler elevado a menos 50 vezes 0. Logo, o valor da constante será igual a menos 1 quinto. Assim, temos que o problema de valor inicial da corrente vai ser dado na forma de I de t igual a 1 sobre 5 menos 1 sobre 5 vezes o número de Euler elevado a menos 50t. Ou ainda, reescrevendo a equação de uma melhor forma para uma melhor leitura, I de t vai ser igual a 1 quinto, que multiplica 1 menos o número de Euler elevado a menos 50t. E aí nós encontramos uma solução de problema de valor inicial para a equação linear, equação diferencial linear, que encontra o valor da corrente. E essas são as nossas referências para este trabalho e este tema. Por fim é isto. Espero que tenham gostado e até mais.